Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo e trago para você o estudo de um pedacinho da Torá. Estamos nesse ciclo de estudo fazendo pequenos resumos de cada porção para que você tenha o conhecimento do assunto tratado naquela porção, no nível Peshat, ou seja, a história daquela porção, que logicamente tem relacionamento com o anterior, tem relacionamento com as próximas, né? Torá é cíclico, o estudo da Torá é cíclico, que você então estuda hoje a porção, no próximo ano você estuda novamente a mesma porção e vai se aprofundando, mas muitas vezes é difícil lembrar, né? Difícil lembrar de toda a narrativa, em que momento que acontece uma narrativa ou outra. Então, com esses resumos, a gente pretende que você consiga gravar, né, gravar a sequência da história para você, ao estudar ou ao falar da escritura, você tenha uma ideia de todo o contexto, todo o texto sendo tratado, em que momento acontece cada uma das instruções que você está aprendendo. Então, abre o teu coração para a gente poder estudar, né, dar prosseguimento ao estudo da porção Shemot. Nós já vimos a porção Bereshit, o livro todo de Bereshit, na verdade, já está aí disponível no canal Techuvá Total, né, e já está disponível para você baixar todos os vídeos, né, são 12 porções, mas a gente fez ainda alguns estudos complementares, então tem bastante vídeo para você assistir, mas os slides estão todos disponíveis no canal. Ao terminar o livro de Shemot, você terá também todos os slides aí no canal para poder acompanhar semanalmente, né, na semana da porção, você acompanhar aquele estudo, né? Então, vamos hoje tratar dessa porção que é, digamos assim, o coração da Escritura, né? O coração da Torá, o coração de todo o ensinamento do Eterno, que é justamente a porção Itrô, né? A porção Itrô, ela vai ser estudada no dia 15 de fevereiro de 2025 e correspondendo ao dia 17 de Shivat no calendário hebraico. Nesse Shabat nós então estudaremos na sexta-noite, no sábado pela manhã, no sábado pela tarde, essa porção Itrô que nos traz os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos são o cerne da Escritura. Todo o restante é a prática, né? A aplicação dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são simples, são fáceis de lembrar, você não precisa lembrar o texto todo, nós vamos falar aqui dos 10 mandamentos, mas você precisa lembrar o que é cada um, né? Os mandamentos conforme está na Escritura, não conforme as religiões trazem, que as religiões fizeram algumas alterações, né? E não se pode fazer nenhuma alteração na palavra do Eterno, né? Principalmente os 10 mandamentos, a ordem que o Eterno dá para cada um de nós cumprir, guardar, praticar todos os momentos da vida. Então essa porção, ela vai do capítulo 18 de Shemot ao capítulo 20 de Shemot. São 3 capítulos apenas, né? É uma porção bastante pequena, uma porção direta, e ela ocupa uma posição interessante dentro da Escritura, né? Você que gosta aí dos números, está gostando dos números aí a partir do estudo da Torá, você percebe que nós tivemos 50 capítulos no livro de Bereshit, e agora 20 capítulos nós temos a série de Devarim, mostrando aí que o número 70, né? São capítulo 70, o número de número 70. Então, significando o quê? Que os 10 mandamentos, as 10 maravilhosas palavras, são para as 70 nações, são para todos, não é simplesmente para aquele povo que é de uma religião, ou de outra religião, ou de um povo, ou de outro povo, são para todas as pessoas do nosso mundo, do nosso planeta. Todas as pessoas da face da Terra receberam a Escritura, recebem a Escritura todos os dias. Basta apenas praticar, né? Não basta apenas conhecer, tem que praticar, tem que usar, né? E quando a gente fala guardar a Torá, não é enfiá-la na gaveta, mas é praticar os seus ensinamentos.
Então, vamos hoje entrar nessa porção Yitro. Né? Porção Yitro, ela leva o nome de um personagem, é uma das poucas porções que leva nome de personagem. Né? E um personagem que aparece pouco, mas tem tem um papel fundamental dentro da escritura, tem um papel fundamental dentro da história de Moshe. Né? Por isso que ele aparece aqui com o nome de uma porção. Né? São poucos aqueles que têm nome de uma porção. Por exemplo, Sara. Né? Sara, pela sua importância, ela teve o seu nome ligado a uma porção. A quinta porção do livro de Bereshit, Hayei Sarah, a vida de Sara, né? Ela traz o nome de Sara. Essa porção traz o nome de Tru. E nós teremos a porção Pinhas, né? Pinhas que defende o Eterno. Que defende o Eterno. Lá na frente nós veremos no livro de Bamidbar, quando ele defende o nome do Eterno, defende Moshe, defende Arão contra a agressão de um idólatra que estava ali no meio das nações. Né? E nós temos outros dois, que não são nomes de pessoas agradáveis, de pessoas que fizeram o correto. Né? Nós temos a porção Korah e nós temos a porção Balak. Né? Korah, porque foi uma pessoa má, uma pessoa de mau caráter, mas que as suas ações mostraram as maravilhas do Eterno, né? Mostraram a importância de seguir o Eterno. Então, traz aí essa porção o nome desse personagem. E a outra é Balaque, né? Balaque que contrata um feiticeiro para ameaçar o povo e os seus feitiços, então, são revertidos em benefício para o povo do Eterno. Então, são esses aí que têm nome de porções que tem esse significado. Você não vai ver uma porção de Abraham, apesar de a história dele ser tratada em 3 porções, ou a história de Moshe, que tem 4 livros só falando de Moshe, né? Ou de Itzaque, que tem uma porção só, você não tem uma porção Itzaque. Aquela porção poderia se chamar Itzaque, mas se chama Toldot. Né? Então, você vê que tem importância esse tru. Né? Mas antes de começar a falar dessa porção, eu quero deixar uma pergunta que no final a gente vai responder, mas você vai perceber durante o estudo, né? Você vai perceber a resposta, você vai conhecer a resposta a essa pergunta, que é justamente quais foram as primeiras palavras que Adonai disse à humanidade. Né? E uma dica para você, não são as palavras que ele falou para Adão, porque para Adão, apesar de Adão representar a humanidade, Adão estava sozinho, né? Sozinho ele falava com o Eterno no final da tarde. O Eterno passeava lá pelo Gan Eden, né? E falava com Adão. Noah também, o Eterno falou para Noah, deu as instruções diretamente a Noah. Com Abraham também recebeu instruções diretamente do Eterno. Foi uma conversa, digamos, face a face, tete a tete, né? Como se diria, uma conversa pessoal. Moshe também conversa com o Eterno muitas vezes, mas é uma conversa só ele e o Eterno. Muitas vezes o Eterno chama ele, como nós veremos nessa porção, o Eterno chama ele para conversar diretamente com ele, não é com todo mundo. Mas tem um momento que o Eterno fala com todo mundo, e nesse momento ele fala algumas palavras, né, que são importantes de ser lembradas. Eu vou mostrar para você qual a importância dessas palavras no nosso dia a dia. Então vamos aí o início da porção. Né? A porção começa no capítulo 18, verso 1, e nós vemos aí que Itrô leva a sua filha e os seus 2 netos, né? Netos, porque a Torá não traz a palavra neto, mas aqui para você localizar quem são esses 2 filhos. Quem são esses 2 filhos que ele está levando para Moshe? São os filhos de Moshe, que para Itrô também eram filhos. Né? A descendência sempre é tratada na Torá de pai para filho, nunca de neto, bisneto, trisneto, né? Tetaraneto, nada disso, sempre é filho. Né? Por isso que nós somos Ben Adam, filhos de Adão. Filhos de Adão, por quê? Porque pela nossa linhagem a gente vai, né? A gente volta lá, dança, a gente for pegando do nosso pai, o pai do nosso pai, e por aí afora a gente vai chegar
em Adã. A nossa árvore genealógica começa em Adã. E Itrô é um sacerdote midianita, né? Você lembra, você vai ver no estudo da porção Shemot, né, que existe Moshe vai acabar indo lá para Midian, Midian é uma terra de um descendente de Abraão. Abraão com Queturá teve um filho chamado Midian, e esse filho Midian vai ter uma nação, né, uma nação que vai ter o seu nome. E essa nação vai ser inimiga do povo de Israel, dos Bnei Israel, né? Por quê? Porque houve lá atrás já um desentendimento na divisão de herança, né? Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, porque você vai ver aí no estudo das porções semanais. Então há um desentendimento numa hora em que Moshe é confrontada por Tsípora, né? Tsípora é sua mulher, filha de Itrô, né? Itrô, quando Tsípora conversa com Moshe e chama ele de profeta sanguinário. Por quê? Por conta da circuncisão de seu filho. Talvez ela não gostasse da circuncisão, não entendemos muito bem por que houve essa discussão, mas houve uma discussão, provavelmente, no meu entendimento, é que Tsípora tinha 6 irmãs, né? E Itrô tinha 7 filhas, nunca teve um filho, nunca fez circuncisão em um filho. E essas moças certamente não entendiam muito bem essa história de cortar o prepúcio da criança no 8º dia, né? Não conhecia isso, não viu isso. E como muitas mulheres hoje, cujo marido seja de descendência judaica, por exemplo, muitas mulheres que não têm essa mesma descendência, não entendem da importância de firmar, né, firmar essa aliança com o Eterno. Elas acham que isso é uma agressão à criança, e muitas se ofendem, não querem fazer, então existe muita discussão nesse sentido, principalmente nos dias de hoje. Então, Tsípora pode ter achado ruim, e aí houve um desentendimento. Moshe continua o seu trabalho, sua missão dada pelo Eterno, vai lá conversar com o faraó, e aí se afasta da sua família. Mas Itrô, nesse momento, considera que é importante para a missão de Moshe que a sua família esteja reunida e em harmonia, né? Quando as famílias estão em harmonia, há uma evolução, há um crescimento, há um progresso, né? Por isso que em todo momento da história, a dissolução da família sempre foi manipulada por aqueles que seguem os 3 pilares de Nimrod, porque a desestruturação das famílias faz com que a própria nação fique à mercê daqueles que comandam, né? Porque as famílias não têm mais a sua cultura preservada, a sua história preservada, né? Os seus interesses preservados, e ficam trabalhando apenas pela nação e esquece da importância, né, da família. Então, Itrô pensou nisso. Itrô levou sua filha, seus 2 filhos, seus 2 netos, para conversar, né, para conversar com Moshe, para se aproximar de Moshe, para conviver com Moshe novamente. Aí Moshe fica muito feliz e conta para Itrô todas as maravilhas que aconteceram, que ele estava lá com Itrô, né? Ele estava lá pastoreando as ovelhas de Itrô. Quando o Eterno chamou, ele conversa com Itrô e pede a sua liberação para ir lá falar com o faraó. Itrô lhe manda ir com Shalom, né? Fala, vá em Shalom falar com o faraó, cumprir a sua missão. E ele foi, e agora ele conta todas as maravilhas que aconteceram, todos os percalços que aconteceram nessas últimas porções, né, que a gente viu nessas últimas porções. Ele faz também lá o seu resumo para Itrô, né, e Itrô fica muito feliz, se alegra com o Eterno. Itrô acaba reconhecendo o Eterno, porque ele era midianita, ele era um sacerdote midianita, ele tinha lá, apesar de ser descendente de Abraão, ele tinha lá os deuses com que ele aprendeu a adorar naquela terra em que ele vivia, né, através de seus ancestrais. Então são muitos ancestrais, ele já não tinha uma lembrança direta de Abraão. Então ele se anima com o Eterno.
E ele lança essa primeira bênção que aparece na Escritura, Baruch Adonai, abençoado sejas Adonai. Então, essa frase que é muito utilizada em toda a Torá, que vai ser utilizada em vários momentos, ela é trazida aqui pela boca de um, digamos, não diria assim um pagão total, né? Porque ele passou a acreditar no Eterno, mas ele antes era um idólatra de outras religiões. Apesar de ser hebreu, apesar de ter sangue hebreu, ele também, ele também professava, dava orientações sobre outros deuses. Então agora ele reconhece o Eterno, ele reconhece que Adonai é um. Né? Então aqui ele faz essa bênção porque Adonai tirou o povo das mãos dos egípcios, tirou o povo das mãos do faraó, tirou o povo das mãos da idolatria que reinava lá na terra do Egito. Moshe ouvia e dava uma solução, só que eram milhares de pessoas. Né? Então aquela fila enorme, certamente, na porta de Moshe todos os dias trazendo reclamação. E Trô disse para ele que isso não daria certo, né? Isso não podia ser assim, porque Moshe não poderia fazer mais nada no seu dia a dia, a não ser ouvir reclamação da sua população. Então ele orienta Moshe a fazer divisões na sua nação, ou seja, colocar líderes, né? Líderes que vão trazer para ele só aquelas reclamações, aquelas dificuldades que não foram resolvidas por eles. Então ele coloca líderes de 1000 pessoas, líderes de 100 líderes, líderes de 50 líderes, líderes de 10 líderes. Então aí Moshe tratava com 10, esses 10 tratavam com 50, os 50 tratava cada um com 100 e cada um dos 100 lidava com 1000. Então aí nós temos essa hierarquia, né? A hierarquia que hoje é trazida nos cursos de administração, na formação das empresas. Você tem um presidente, 2 diretores, 4 vice-diretores e por aí vai até o chefe de seção lá que tem controle sobre 20, 30, 40 pessoas, né? E aí o presidente dá as suas ordens que vai chegar lá ao mais baixo nível, e o mais baixo nível, quando quer passar alguma coisa para o presidente, vai passando essa hierarquia. Essa hierarquia, então, surge aqui, nesse momento, né, uma ideia de Trô que vai até os dias de hoje e que certamente os cursos de administração não fazem nenhuma menção a Itrô, né? Não fazem nenhuma menção a Moshe, não fazem nenhuma menção de onde veio isso. Isso caiu do nada, apareceu do nada. Alguém teve essa ideia, mas essa ideia já vem lá da experiência de Itrô, né? Essa experiência que ele passa para Moshe. E aí eles partem, eles estavam em Refidim, eles partem de Refidim, lá no deserto, e vão para o deserto do Sinai, né? O deserto do Sinai, e chegam lá ao Monte Sinai, o monte que o Eterno apareceu para Moshe na primeira vez, apareceu para Moshe numa sarça ardente e falou para Moshe, olha, quando o povo for libertado, quando o povo sair de Mitzrayim, você os trará aqui, né, para que eles me adorem. Então, Moshe está cumprindo isso, Moshe está cumprindo essa determinação do Eterno que foi dada alguns meses atrás. Né? Então, o povo todo está vindo ali para o Sinai, para louvar ao Eterno. E o Eterno, então, fala para Moshe todas as orientações que ele deve repassar ao povo, inclusive, né, repetir as maravilhas que o Eterno fez lá da saída de Mitzrayim. Então, Moshe dizer ao povo, né, todas as maravilhas que o povo viu, porque o povo, nós, seres humanos, nós vemos as maravilhas, mas esquecemos, né, esquecemos que vimos, esquecemos o nosso dia a dia que está repleto de maravilhas, a gente não presta atenção, a gente não se lembra dessas maravilhas que vão acontecendo no nosso dia a dia, a gente se esquece. E o Eterno diz para Moshe falar para o povo, se vocês prestarem atenção, não é só ouvir, é prestar atenção, é ter consciência de que entendeu e vai praticar.
se vocês prestarem atenção no que eu disser, ou seja, os mandamentos que ele vai nos dizer agora, né, para guardar minha aliança. Esses mandamentos são a aliança do Eterno com o ser humano. Né? A prática das Aseret Devarim é confirmação da aliança com o Eterno, da nossa parte, né? Nosso cumprimento é confiar no Eterno. Quando a gente pratica as Aseret Devarim, a gente está demonstrando que confia no Eterno. Então, nós estamos guardando, praticando essas palavras. Então, nesse caso, nós temos a contraparte do Eterno, nós temos a aliança da parte dele. Né? São um tesouro entre os povos, serão um povo selecionado, serão um povo separado. Toda a terra é minha, ou seja, todos os povos, todos os lugares onde existe alguém vivendo é do Eterno. E mesmo os lugares que não tem ninguém vivendo também é do Eterno. Todo o universo foi criado pelo Eterno, todo o universo é do Eterno. Mas vocês serão um povo de Coanim, né? Um povo de sacerdotes, um povo que está em contato direto com o Eterno. Né? Porque o sacerdote não é só aquele que fazia lá as oferendas, mas era o canal direto. Né? O Eterno falava com os sacerdotes então falavam com o povo. O sacerdote é um canal de ligação entre o povo e o Eterno. Né? Vocês serão uma nação separada, uma nação kadosh, uma nação santa, né, como a gente diz hoje. Uma nação santa porque é uma nação separada para o Eterno. Né? Uma nação cujo objetivo principal é cumprir as determinações do Eterno, é fazer no seu dia a dia os ensinamentos do Eterno serem mantidos, serem conservados, serem praticados. Então, o Eterno diz para Moshe dizer ao povo todas essas instruções. E Moshe fala ao povo tudo isso, né? Moshe desce e fala ao povo tudo isso. E o Eterno ainda disse para ele, olha, mande o povo lavar suas roupas e no terceiro dia eles irão até o monte. Então essa ordem de lavar a roupa não é simplesmente para estar lá bonitinho, em traje de gala para o dia da festa. Não é isso o significado de lavar roupa. Também é uma outra orientação que a gente faz até hoje sem perceber de onde veio. Né? As pessoas vão para uma festa, normalmente com roupa nova, roupa limpa, roupa arrumadinho. Né? Ninguém vai para uma festa maltrapilho, né? Sujo, sem tomar banho, sem nada. Mas não é esse o significado, não é a beleza da roupa. Mas a roupa na Escritura representa os nossos costumes, né? Como a gente se apresenta para o mundo, como a gente com relação ao nosso próximo, como a gente é com relação ao Eterno. E aí a gente tem que estar limpo, a gente tem que tirar todas as sujeiras, todas as idolatrias que a gente traz nos nossos costumes. Aí eu amo o Eterno, mas eu também acendo uma vela lá para o santo do cavalo branco, eu também acendo uma vela lá para esse, para aquele outro. Eu também vou fazer, né, vou cultuar lá num outro local, numa outra instituição, eu vou cultuar lá os deuses daquele lugar, porque também, né, tudo isso é criado pelo Eterno. Então as pessoas costumam fazer isso, misturam o Eterno com tudo aquilo que foi criado por ele e que idolatram essas criações. E não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que você se livre disso tudo, passe uma borracha nisso tudo, passe uma água sanitária nisso tudo, limpe tudo, tire tudo, deixe a roupa branquinha, ou seja, a sua alma tem que estar branca, limpa, pura, né? Branca no sentido de pureza. O branco traz esse sentido da pureza que é a tua conexão com o Eterno. Então é por isso que ele manda lavar as roupas e no terceiro dia eles irão ao monte, né, louvar ao Eterno. E naquele dia, na manhã daquele dia, Moshe sobe ao monte, mas o monte não está simplesmente aquele monte que eles viram nos primeiros dias. O monte está lá repleto de luzes, trovões, né? Trovões, trovoadas, mas não estava chovendo, não tinha. A única nuvem que existia era a nuvem do Eterno, a nuvem protetora do Eterno. Mas não havia tempestade, nenhuma cumulonimbus lá que vai
chover, vai cair água em cima de todo mundo, não é nada disso. Eram trovões, era a manifestação do Eterno sobre todo o povo. É a maravilha que o Eterno estava demonstrando para eles acreditarem no Eterno, para eles confiarem no Eterno. E Moshe então sobe ao monte, né, recebe as orientações e desce para falar com o povo, todas as orientações que o Eterno passa para ele. E dentre essas orientações estava que ninguém deveria subir no monte, né? Somente Moshe estava autorizado a subir o monte. Nem os Kohanim, nem Aharon poderia, né, poderia subir ao monte com Moshe. Então você vê que o Eterno era muito restritivo nesse ponto, né? Só Moshe poderia contactá-lo, porque Moshe vinha sendo preparado já há muito tempo para esse contato com o Eterno, para receber as orientações diretamente do Eterno e passar para o povo. Então o povo não poderia subir ao monte. E o Eterno diz, né, diz ao povo as palavras, as 10 maravilhosas palavras que são reconhecidas como os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que são a baliza para a nossa vida, para o nosso entendimento da vida, para nós praticarmos em todos os momentos da vida. E essas 10 palavras, elas não são direcionadas para o grupo, né? Vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo. Nada disso é para cada um, é você, né? Você deve guardar os mandamentos do Eterno. Mas se você guarda e o seu vizinho não guarda, o seu irmão não guarda, o seu filho não guarda, isso é problema dele não guardar. Você deve guardar independente, né, independente dos outros. Por exemplo, guardar o Shabat. Né? Você guarda o Shabat, sua esposa não guarda o Shabat, seu marido não guarda o Shabat, isso não é problema seu. Você guarda e você ama o Eterno naquele dia, você se dedica ao Eterno naquele dia, e os outros fazem o que eles quiserem. Você também não vai obrigar ninguém a cumprir, né? O Eterno dá essa liberdade a todos. Cada um faz aquilo que acha melhor, né? E tem as consequências por isso. Então, esses mandamentos, esses mitzvot do Eterno, essas ordens do Eterno, são para cada um, né? Para cada uma das pessoas do mundo, das 70 nações. Né? Por isso que nós estamos aqui no 70º capítulo da Escritura. São as 10 palavras que nós veremos já já. Né? Mas é interessante, né? É interessante que o povo, né? O Eterno começa a falar, né? O Eterno começa a falar, o povo diz, né? O povo diz que vai fazer e ouvir. Moshe diz ao povo, olha, o Eterno vai dizer as palavras que vocês vão ouvir e vão praticar. Né? Mas o povo diz o quê? Nós faremos e ouviremos, ou seja, ele vai falar para você, você vai dizer para a gente vai fazer. A gente não quer ouvir o Eterno diretamente, a gente quer ouvir aos poucos, a gente quer ouvir depois. Então, o que o povo faz até os dias de hoje? Eles não querem, a maioria das pessoas, pelo menos, não quer ouvir diretamente a palavra que sai da boca do Eterno. Eles querem ouvir traduções, eles querem ouvir resumos, né? Como esse resumo que a gente está fazendo. Eu sei que muita gente vai ficar presa somente nesses resumos, mas a ideia não é essa, né? A ideia é que você tenha uma noção da instrução e se aprofunde, né? E se aprofunde em cada um. Você vê que cada frase aqui, você tem vários versos, olha, 16 a 25. Então aqui nós temos 9 versos embutidos aqui dentro de uma frase, né? Não é possível que eu tenha trazido para você todos os detalhes desses 9 versos. É impossível. Aqui você tem as asséries de Devarim, que eu trouxe numa frase só. Não é possível que você, né, vá confiar nisso que eu estou falando. Aqui é só um resumo, mas você precisa ouvir o Eterno, né? Senão você não vai poder fazer o que ele disse para você fazer. Né? E é isso que o povo não entendeu. Não, nós vamos fazer e depois nós vamos ouvir. Nós não queremos nem saber os detalhes dessa conversa. Ele mandou, a gente vai fazer, mas não vai entender por que tem que fazer. Né? E o Eterno até diz para Moshe, nós vamos ver lá no livro de Devarim, lá na frente, no capítulo 5, verso 27, 29, né, que o Eterno vai dizer como eu gostaria que eles
temessem e guardassem todos os meus mandamentos, né? Porque é isso de eu vou fazer e depois eu vou ouvir é só da boca para fora, não está no coração, né? A pessoa que ouve, escuta, guarda no coração, essa com certeza pratica, né? Pratica os mandamentos do Eterno. Não basta simplesmente ouvir sem escutar, não basta simplesmente ouvir a letra, né? Entender o texto, guardar o texto, decorar, saber falar de cor, né? De trás para frente, que não adianta se você não tem isso no coração, guardado no teu coração para praticar, né? E o Eterno é claro, né? Claro nessa porção de que deve-se afastar da idolatria, né? Então, tem que se tirar a idolatria da nossa vida, né? Essa idolatria que até os dias de hoje, cada vez ela se amplia mais, a idolatria de se curvar a outros deuses. Então nós temos aqui as duas tábuas, né? As duas tábuas com as 10 maravilhosas palavras. E você vê que tem duas tábuas, uma tábua que tem um monte de texto e uma tábua que tem um pouquinho de texto, né? E a gente pode resumir essas duas tábuas como as respostas de transgressões que acontecem lá no início de Bereshit, né? Até o capítulo 4, você tem as transgressões que são apresentadas, as transgressões sérias. Primeiro, a desobediência de uma ordem do Eterno. O Eterno disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento bom e ruim, no dia que comeres, morte morrerás. Né? Então ele falou isso para Adão, mas aí eles comeram, ele e Ravá comeram o fruto. E aí nós temos que voltar a obedecer ao Eterno. Como que a gente obedece ao Eterno? Guardando essas 5 palavras que estão resumidas na seguinte frase, ditas por Yeshua, ditas por Moshe, né, e dita por muitos sábios. V'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nefshecha uvechol miodecha. E amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, em toda a tua alma, em todo o teu mundo, ou seja, em todas as tuas capacidades, em tudo que o Eterno te deu, que te diferencia de qualquer um que já viveu na face da terra, né? Cada um tem uma característica especial, muito especial, e você deve fazer tudo isso lembrando que você está fazendo para o Eterno, praticando para o Eterno. No teu coração, a tua alma tem que sempre estar voltada para o Eterno. Esse é o resumo dessa primeira tábua, é o resumo que nos leva a obedecer ao Eterno. E a outra tábua é justamente a que vai fazer com que a gente responda à pergunta de Caim, né? Caim, que é muito mal interpretado, as pessoas acham que simplesmente ele veio trazer o mal, foi aquele que assassinou o seu irmão logo de cara, né? Então não tem muito texto sobre ele, mas tem uma frase que é fundamental, que nós já falamos aqui, que nós falamos muito aqui nesse canal, que é aquela frase em que ele diz, Ashomeru, Ahi Ani, sou eu o guardador do meu irmão? Sim, você é o guardador do teu irmão, por isso você não deve, né, não deve cometer essas transgressões aqui que o Eterno traz na segunda tábua, que são resumidas, né, lá no capítulo 19, verso 18 de Vaikra, né, a porção Kedoshim, quando o Eterno diz, Ve'havtalereaha kamorra, ani Adonai, né? E amarás ao teu próximo como ti mesmo, né? Como você mesmo. Então você ama o teu próximo como você mesmo. Você só faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. E aí ele coloca, porque eu sou o Eterno, né? Porque ele nos deu essa orientação. Ani, Adonai, eu sou o Eterno, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rápida nas 10 palavras, né? Nas 10 palavras, vou tirar a minha câmera aqui para você poder, né? Para você poder acompanhar a leitura do texto. Anohi Adonai Elohecha, Asher hotzitecha mieretz Mitzrayim beit avadim.
Eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, te tirou da idolatria e da servidão a outros deuses, aos deuses lá da terra de Mitzrayim. Lo ihye Elohim acherim alpaná. Não terás, não, na verdade não existe o verbo ter no hebraico, né? No hebraico bíblico. A escritura não traz nenhuma vez o verbo ter e haver, apesar da gente falar, apesar de ler nas traduções, mas não exista para ti, não é para todos, é para ti, sempre o Eterno falando com cada um de nós, não exista para ti um Elohim, um Deus, né? um Deus, um Deus outro, um outro Deus, né? Outros deuses, não é um só, são outros deuses, qualquer coisa que te leva para a idolatria, qualquer coisa que te leva para ficar acima do Eterno, você deve deixar que isso não exista, né? Fazer com que isso não exista mais na tua vida. Alpinei diante de mim. Lo ta'aseleha fesel vehol temuná asher bashamayim mimahal va asher baaretz mitahat ve asher bamayim mitahat la aretz. Não faças para ti, né, qualquer imagem, fecelo é uma imagem de adoração, é alguma coisa que a pessoa idolatra, né, qualquer coisa que você possa idolatrar, seja um outro Deus, seja uma personalidade, seja um animal, seja uma criança, seja um adulto, seja um astro, né, qualquer coisa, qualquer imagem para adoração. Não quer dizer que você não pode fazer um retrato, uma estátua que você vai curtir como objeto de decoração, porque é bonito, qualquer coisa assim. Mas colocar sobre aquele objeto, ou sobre aquela pessoa, sobre aquela coisa, né? Colocar como um talismã que vai resolver os problemas da sua vida. Só o Eterno pode te ajudar a resolver esses problemas. Uma imagem de tudo, né? De tudo que está nos céus acima do que está na terra abaixo, ou seja, já eliminou tudo que está acima e tudo que está na terra, e também do que está nas águas debaixo da terra. Então, tudo que está, né, todos os minerais, tudo que está abaixo do solo, você não deve idolatrar, por exemplo, o ouro. Né? O ouro, muita gente idolatra o ouro, porque ele vem do fundo da terra e é valioso, mas isso é valioso para as necessidades que a gente tem, não como um objeto que vai resolver todos os problemas da sua vida. Lo tishtahave lachem velo ta'avidem ki anochi Adonai Elohecha Elkanah poked avot al banim al shilishim ve al chiveim le sonea. Não te curves a eles, ou seja, não se curve a esses deuses, né, a essas imagens, não se curve a essas imagens, a esses objetos de adoração, nem os sirvas, né, nem os sirvas, quando é uma personalidade, quando é alguém que se auto-intitula um representante do Eterno, você vai lá, se curva a esse cidadão, porque eu sou o Eterno, teu Elohim, um Elohim ciumento que castiga a iniquidade de pais sobre os filhos a 30 e a 40, né? São as iniquidades que são praticadas, 30, 40 iniquidades ele vai cobrar, ele vai castigar. Por me desprezarem lá, les ne'a, por me desprezarem.
Veose chesed la alafim la orchavad u lishmche mitzvotai, e faço graça aos milhares por me amarem e guardarem os meus mandamentos. Então você vê, né, você vê que aqui o Eterno está dizendo que ele é contra qualquer tipo de idolatria. Nós vemos aqui, né, a cada 42 letras, a partir do segundo iúde do nome do Eterno, desculpe, não é o nome do Eterno aqui não, olha aqui é Irie, o verbo existir, né? A partir desse segundo iúde, 42 letras à frente, você tem uma Shin, 42 você tem uma Vav, 42 você tem um Ain, formando o nome Yeshua, né? Então Yeshua não veio trazer nenhuma idolatria como muitos fazem, né? Muitos fazem até os dias de hoje, exatamente ao contrário. E Yeshua veio nos mostrar que nós devemos seguir as palavras do Eterno, obedecer às palavras do Eterno. E aqui nós temos, no primeiro verso, uma aparição do nome do Eterno e uma aparição do nome do Eterno na segunda das palavras. E a terceira das palavras, Lotzait Shem Adonai Elohecha Lashvi Lashave que Lo Inache Adonai et Asher Issa et Shemu Lashave. Não carregues o nome do Eterno, teu Elohim, para a falsidade, porque não inocentará Adonai, o Eterno, né? Não inocentará Adonai, ou Eterno, né? Que a gente sempre fala as 4 letras do nome sagrado, a gente fala Adonai, a gente fala Eterno, a gente fala Hashem, nunca fala as 4 letras, né? Como uma obediência a esse mandamento, né? Não inocentará o Eterno quem levanta o seu nome para a falsidade. O que é levantar o nome do Eterno para a falsidade? É usar o nome do Eterno de forma incorreta, é usar o nome do Eterno para ser, né, para alguma coisa mundana, para alguma coisa que se faça no dia a dia, ou então usar o nome do Eterno como avalista para qualquer ação, né, aquele que se diz representante do Eterno, e você deve obedecer a ele, porque ele é o representante do Eterno, né? Existem várias manifestações contrárias a esse mandamento até os dias de hoje, né? Cada dia mais pessoas usando o nome do Eterno, né, para a falsidade, né? Conhecido como não falar o nome do Eterno em vão. O resumo do mandamento é esse, mas não é só não falar, é não carregar, é não usar esse nome de jeito nenhum, né, para falsidade, para se achar melhor do que qualquer outra pessoa. E aqui aparecem 2 vezes o nome do Eterno, 2 vezes o nome do Eterno. 4º mandamento, Zahor et Yom HaShabbat li kadishu, Sheshet Yamin Tavud, Viasta Kol Melach Terra. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Santificar é tornar separado, é fazer esse dia um dia diferente, um dia separado apenas para o Eterno. Nesse dia você não faz nada, né? 6 dias você vai, então, realizar todo o teu trabalho, farás toda a tua obra. Vayom Hashivi, no dia 7º, Shavat Ladonai, é descanso para o Eterno. Elohecha, Eterno, teu Elohim. Né? O Eterno, teu Elohim, então separou para ele esse último dia, esse dia 7º, o 7º dia da semana. Lo ta'ase kol melacha atah, não farás nenhum trabalho você, o vinha e teu filho, o viterra e tua filha, né? Nem o teu filho, nem tua filha,
E tua mulher também, porque tua mulher está junto contigo, né? Tua mulher está aqui incluída, né, nesse atarro tu, né? O homem e a mulher se unirão e serão uma só carne. Avdeha va amterra, o teu servo e a tua serva. Uve terra, o teu gado, né, o teu rebanho, o teu animal, todo aquele animal que trabalha para você. Veguerra asher bicharecha, e o estrangeiro que está às tuas portas, o estrangeiro que está próximo de ti, está nos teus portões, ou seja, todo aquele que não confia no Eterno, mas que está com você, ou seja um amigo, um empregado, um parente, seja qualquer pessoa que está com você, mas que não confia no Eterno. Esse é um estrangeiro, né? Esse é um estrangeiro. E você também não deve colocá-lo para trabalhar. Que shechet yamin asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kol asher ban vayanar bayom hashivii al ken beracha Adonai et yom hashabat vai kadeshihu. Em 6 dias, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra e o mar e tudo que está neles, e repousou no dia 7º. Assim abençoou o Eterno o dia Shabat e o separou para ele. Então, você vê, né, que o Eterno, desde o final da criação, ele separou esse dia para ele. Deu 6 dias para nós, né? 6 dias ele construiu tudo e deu para nós, para que a gente construa, continue construindo, continue fazendo, continue agindo. Mas o 7º dia é descanso. Se ele descansou, você pode descansar também, né? Só vai te fazer bem um dia que você vai se reunir ao Eterno, um dia separado para o Eterno. E aqui você tem 3 vezes o nome do Eterno. Apareceu 2 vezes, agora aparece 3 vezes o nome do Eterno. Ou seja, um mandamento que traz 3 vezes o nome do Eterno. E também nós temos aqui, a cada 4 letras, 1, 2, 3, a 4ª letra é uma letra separada. Então você vê aqui, Techuvá. Então o caminho para Techuvá é você guardar esse mandamento, guardar todos os mandamentos do Eterno, principalmente esse. Então, se você guarda todos os mandamentos e não guarda o Shabat, você não está, né, você não está obedecendo ao Eterno. As religiões, né, muitas religiões fizeram exatamente isso. Não, vamos acabar com esse mandamento, porque aí, né, aí ninguém mais vai obedecer ao Eterno, ninguém mais vai seguir ao Eterno. A gente faz todos os outros menos esse, né? Então aí todos acham que estão cumprindo a vontade do Eterno, cumprindo os mandamentos do Eterno, faremos e ouviremos, mas eles estão fazendo o que outros disseram para fazer, mas não estão fazendo, não estão ouvindo a palavra do Eterno. Você tem que ouvir a palavra do Eterno. O 5º mandamento, Kaved et avirá ve'et imerá, Lemaan yarihun yamerra al-Haadamah asher Adonai Elohecha noten lar. Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem no solo que o Eterno, teu Elohim, te concede. O Eterno nos concede tudo, né? O Eterno nos concede o solo, o que está abaixo do solo para a gente usar. Mas a gente tem que sempre preservar, né? Preservar, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nosso pai e a nossa mãe, que nos reportam ao nosso pai e à nossa mãe, Adão e Havá, que foram criados, formados pelo Eterno desse mesmo solo. Então nós temos que preservar isso para que a nossa história, a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso amor ao Eterno seja preservado por todos sempre. Não preservar no sentido de se prolongar o dia, no sentido de que eu vou ser imortal.
né, que eu vou viver 200, 300, 500 anos, 1000 anos, como viviam lá na antiguidade, mas preservar no sentido de que a nossa história será preservada para sempre. E aqui aparece uma vez o nome do Eterno. E a segunda tábua, ela é trazida, né, ela é trazida com pouco texto, né, na verdade um texto muito pequenininho, mas que tem um significado muito grande. Lotitissá, não assassines, ou seja, não planeje a morte do teu próximo. Lotinaf, não adulteres, não altere nada que seja do teu próximo. Não é só adulterar com a mulher do próximo, não. É não alterar nada do que o próximo produziu. Né? O cara produz lá um livro, você vai copiar o livro, muda algumas palavras, muda o nome, e aí você diz que aquele livro é seu. Isso é adulterar o livro, né? Adulterar o que é do teu próximo. Lotignof, não furte daquilo que está para o teu próximo. Não é só questão do dinheiro, é qualquer coisa, uma ideia, né? Qualquer coisa que é para o teu próximo. Ah, mas ele é rico, eu sou pobre, eu quero que ele tenha. Não adianta, porque você vai roubar hoje, amanhã você vai perder tudo. Você tem que conquistar aquilo que você merece. Nem todos nasceram para ser ricos, nem todos nasceram para ser inteligentes, nem todos nasceram para ser pobres, nem todos nasceram para ser ignorantes. Cada um recebeu do Eterno, né, aquilo que é o seu muito, e com esse muito ele tem que amar ao Eterno e amar ao seu próximo. Lo ta'ane vereahá et shaker, não produza contra o teu próximo testemunho mentiroso, ou seja, não levante falso testemunho contra o teu próximo, não produza fake news. Né? Hoje a palavra é fake news, mas é isso que o Eterno já dizia aqui, né? O Eterno já disse aqui, não produza fake news, não invente mentiras sobre o teu próximo para prejudicá-lo, né? Não tem nada para falar do teu próximo, não fala nada, mas não inventa mentira, não alimenta mentira que venha a conhecer sobre o teu próximo. Lotamod beit reerra, não cobiça a casa do teu próximo. Lotarmod eshet reerra, não cobice a mulher do teu próximo. Vê avidou, vá amatou a sua serva, o seu servo e a sua serva. Vê chorou e o seu boi, vê ramorou e o seu jumento. Vê rol asher la veahá. Então, você não deve cobiçar no sentido de querer o que é dele. Né? Você pode até querer alguma coisa igual, mas não querer o que é dele, né? Tirar o que é dele, roubando, matando, assassinando, né? Cobiçando. Não é dessa maneira que você vai garantir o teu nome na face da terra. Você deve olhar para o que o teu próximo tem, fazer todo o possível para ter algo igual. Isso não é no Talmud. Né? Talmud, quando diz no Talmud, é não cobiçar o que é dele, tirar o que existe para ele. Então, aqui um breve resumo, né? Um breve resumo do nosso texto dos 10 mandamentos, e agora você tem condição de saber, né? Saber a resposta para aquela pergunta, quais foram as primeiras palavras que Adonai disse à humanidade. Né? Então, a humanidade no sentido de milhões de pessoas, que tinham ali 603.550 israelitas ao pé do monte, mas existiam as crianças, as mulheres, né? Existia aquela multidão que estava misturada, os Erebrav, que estavam misturados lá aos israelitas, e eram milhões de pessoas, e o Eterno falou no coração de cada um, o Eterno falou para cada um. Mas quais foram as primeiras palavras? As primeiras palavras que o Eterno falou foi justamente a sua apresentação. Anohi Adonai, eu sou o Eterno. O Eterno se apresenta. Ele precisava se apresentar? Não. Né?
nós sabemos que é ele que está falando lá, todas aquelas pessoas sabiam que era a voz do Eterno, mas ele se apresenta com toda a humildade, ele se coloca como um igual para o ser humano, Anohi Adonai, né? A maneira que a gente tem que fazer até os dias de hoje, né? Quando você vai falar com alguém, você se apresenta. Aqui é no início do curso do Shiur, a gente sempre se apresenta. Eu sou o Moré Renato, o Moré Raimson, todos os Morins se apresentam aqui. Por quê? Para que quem está ouvindo saiba com quem está falando, né? Você tem que saber com quem está falando. E as pessoas têm que saber com quem estão falando. Então você, ao se conectar com alguém, você se apresenta, né? Você se apresenta, eu sou o fulano, né? Não simplesmente acha que ele te conhece, ou não simplesmente acha que você é superior, ele deveria te conhecer, né? Ninguém deve conhecer ninguém. Ah, o cara é um poderoso não sei quem, mas eu não conheço ele, então ele tem que se apresentar a mim e eu vou me apresentar a ele. O Eterno fez isso. O Eterno diz para todos nós, Anohi Adonai. Então ele primeiro se apresenta. E veja que nós vimos anteriormente uma frase que ele diz, Ani Adonai, é o resumo da segunda tábua, o verso que traz Vaikra 19, verso 18, né? Não Ve'ahavtalereahakamorra Ani Adonai. Então ele se apresenta ali com Ani Adonai. Ani, que significa eu sou também no hebraico. No hebraico você tem o pronome e o verbo ser muitas vezes é subentendido, né? Muitas vezes ele é subentendido. Às vezes ele aparece como Irie, no sentido de ser e existir, mas muitas vezes ele é subentendido. Quando a gente fala Ani Renato, eu estou dizendo eu sou o Renato, né? Mas também pode-se usar o Anohi, né? Esse também é um pronome. Agora, por que ele usou Ani, Anohi em vez de Ani? Por que ele não falou, né? Por que ele não simplesmente usou Ani, né? Ele colocou Anohi. Aí quem vai nos ajudar é a Gemátria, né? O que é a Gemátria? A Gemátria né, é a soma dos valores numéricos das letras. E existem várias maneiras de fazer a Gemátria, né? Eu vou mostrar uma hoje aqui para você, né? Mas existem outras maneiras. Você sabe que cada letra tem um valor numérico, um número associado a essa letra, né? Quando não existiam os números arábicos, as letras do hebraico eram usadas como numeração. A sua Bíblia em hebraico, aí, a tua Bíblia em hebraico, deve ter essa numeração nos versos, nos capítulos, né? Então vejamos aqui os valores dessas letras. Você já conhece, né, a palavra Adonai, você tem 10, 5, 6 e 5. E a palavra Anohi você tem 1, 50, 20 e 10. Somando isso, você tem aqui, né, você tem 26 a soma das letras do nome do Eterno e 81 a soma das letras de Anohi. E 26 a raiz é 8. É quando você reduz esse número aqui a um valor entre 1 e 9. Né? Entre 1 e 9. Então soma os dois, 2 e 6 dá 8. 8 e 1 dá 9. O 8 representa então a palavra Adonai, o nome do Eterno. Então 8 representa o nome do Eterno, né? Que aparece 8 vezes na primeira tábua, aparece 8 vezes o nome do Eterno. Se você somar o valor numérico de cada uma das 620 letras dos 10 mandamentos, você também vai reduzir a raiz 8. Né? E aqui você tem o número 9, que representa aí o ser humano, né? O homem. E aí, se você somar os dois, 26 mais 81, dá 107. 107 que tem a raiz 8, né? 7 mais 1, 8. Então aqui você tem novamente a relação, né, Anohi Adonai com o próprio Eterno, né? E aqui você tem números interessantes, o 0, né, que é o nada, o 1, que é o todo, e o 7, que é a perfeição. Então você tem aqui esse significado, né? Esse significado aqui, os 10 mandamentos, os 7 dias
da criação. Então esse número é muito significativo. E além disso, ele é um número primo, ele é um divisível apenas por ele e pelo 1. É um número que não tem divisores, é um número bastante significativo. Então, como ele não tem divisores, a gente vai fazer o seguinte: para achar alguma coisa equivalente a ele, nós vamos somar de 1 a 107. Né? Vamos somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Tá? A gente faz assim na matemática. Na matemática, a gente, em vez de escrever 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, dessa forma aqui, né, que é muito trabalhoso, a gente representa assim no texto da matemática. Essa letra grega aqui, sigma, né, representa uma soma. Sigma vem de soma. Né? Então, soma vem essa letra sigma, que veio lá da letra sim, da letra shin, né, do hebraico. E aqui está dizendo que esse número n varia de 1 a 107. Então você vai somar 1 mais 2 mais 3. E essa expressão toda aqui é exatamente essa expressãozinha aqui, é a mesma coisa. Mas aí como é que você soma isso tudo? Você pode somar nessa direção. 1 mais 2, 3, né? 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, e aí vai. Né? Isso vai demorar muito, vai te dar um trabalho enorme fazer isso. Né? Então como é que a gente faz isso? É um macetezinho que a matemática também nos traz, né? Que os gênios da matemática aí chegaram nesse número, né? Dessa forma, que é justamente escrever, né? Escrever o número ao contrário embaixo. Olha só, você põe aqui de 1 a 107, da direita para a esquerda e soma nessa direção. Quando você soma nesse sentido, você vai ter o primeiro mais o último, 108, o segundo mais o penúltimo, 108. E todos eles vão dar 108. Né? Então, 108 é a soma de 1 a 107. Mas não é. Aí você basta somar aqui os 108 mais 108 mais 108. Quantas vezes? Na verdade, 107 vezes. Por quê? Porque você tem 107 números. Né? Você somou isso daqui, mas aí você vai ter o dobro do valor. Por quê? Porque você somou duas vezes, né? Você somou de 1 a metade e foi até o final, e depois você tem novamente da metade até o final, somando com esses valores aqui. Então você vai precisar dividir isso por 2. Então, essa expressão aqui ela é muito usada na matemática, ela é muito usada na matemática para facilitar a nossa soma de muitas vezes que a gente tem que somar números. Então, o que a gente faz? Como essa sequência aqui, ela nos traz uma característica muito comum entre eles, que nós podemos, então, usar essa relação aqui para qualquer, né, qualquer sequência de números dessa forma. Ou seja, qual é essa característica comum? É que o número é sempre o anterior mais um valor que se mantenha. Por exemplo, 2 é 1 mais 1, 3 é 1 mais 1, 54 é 53 mais 1, 107 é 106 mais 1. Então sempre é o número 1. Podia ser 5, podia ser 10, podia ser qualquer número, né? Desde que se mantivesse em toda a sequência a mesma relação. Um número é o anterior mais alguma coisa. Você pode somar 10, 20, 30, você pode somar 10, 30, 50, né? Só os números ímpares, você pode somar de qualquer maneira. Então, na matemática, a gente chama, em vez de colocar o número, a gente coloca o A1, o A2, né? Que são os N números, 107 números. Então, o A1 é 1, o A2 é 2, mas podia ser qualquer outro valor. Então, nós chamamos isso aqui de uma progressão, o número está progredindo, aritmética. Por quê? Porque o número é o anterior mais alguma coisa, uma soma aritmética. Né? Então você tem aqui o que na matemática se chama de progressão aritmética. Pode estar parecendo confuso para você, mas se você lembrar do que você já estudou no primeiro grau, no segundo grau, você vai lembrar que você já viu isso aqui e muitas vezes nem soube por que você estava vendo isso. Né? Então, isso facilita o nosso dia a dia de contar. Você não vai ficar somando de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Você vai usar uma relaçãozinha que é muito simples. E esse número aqui, né, esse número aqui que representa essa soma,
ele pode ser escrito como o primeiro mais o último, vezes o número de vezes que você está somando, dividido por 2, né? Porque você somou duas vezes o número na sequência, a sequência da esquerda para a direita e a sequência da direita para a esquerda. Então você dividiu por 2, você vai ter aqui 1 mais 107, vezes 107 dividido por 2 dá 108, vezes 107 dividido por 2, que é 54 vezes 107. Aqui nós achamos um número que é muito interessante, né, para quem estuda a Torá. Nós temos 54 porções da Torá. Então nós vimos que a Torá toda ela é composta por 54 porções, e esse número dá exatamente 54. E 107 quer dizer Anohi Adonai. Então a Torá do Eterno é o Eterno, é a manifestação do Eterno para nós. Você quer conhecer o Eterno, você tem que conhecer a instrução do Eterno, a instrução que ele nos dá. Então agora vamos fazer a soma, né? Vamos fazer a soma de 1 a 107, que é a mesma coisa que fazer essa conta de multiplicação. Eu sei que muita gente não gosta de fazer conta de multiplicação, acha complicado, né? Acha que é melhor usar uma calculadora, um telefone celular hoje que tem essa facilidade. Mas é muito importante que a gente estimule o nosso cérebro a trabalhar, né? A pensar, a raciocinar. Então a gente tem que procurar fazer esses exercícios, né? É muito prático usar uma calculadora, mas é muito bom a gente usar, desenvolver a nossa mente para ter ela sempre afiada e evitar a degeneração do nosso cérebro, né? Então sempre que um número aparece e que ele não é complicado, você procura fazer essa conta. Então o número 54 vezes o 107, como é que a gente faz essa multiplicação? A gente pode montar aquele sistema que já aprendemos lá no primeiro grau, que é muito fácil. Existem várias técnicas de fazer multiplicação, de agilizar a multiplicação, né? Eu vou ensinar uma aqui, mas tem muitas outras que com a prática, com interesse, lógico, quem tem interesse por número, tem gente que não tem interesse nenhum por número, não há problema nenhum, né? Cada um tem um muito especial, só seu, né? Tem gente que tem facilidade com números, fazer multiplicação, tem outro com letras, né? Eu vou ensinar um macete aqui, se você já conhece, os números vai poder te ajudar, ou às vezes você faz isso sem nem perceber, né? Quando a gente multiplica números que são assim próximos de 50, de 100 ou de múltiplos desses números, é muito fácil a gente, às vezes, separar os números, né? Por exemplo, 54 você pode escrever como 50 mais 4, e o 107 você pode escrever como 100 mais 7. Então, você está multiplicando 54 vezes 107, você está fazendo esse produto que a gente aprendeu na escola, que chama produto notável, ou seja, vai ser primeiro vezes o primeiro daqui, esse primeiro vezes o segundo daqui, esse segundo daqui vezes o primeiro daqui, e o segundo daqui vezes o segundo daqui. Então, fica muito fácil. Por quê? Porque esses números aqui estão cheios de zero. É como se você tivesse... Você só vai precisar multiplicar 5, 4 e 7, né? Uma tabuada simples, a tabuada do 7 já te resolve aí para fazer essa multiplicação, né? Muito mais simples do que pensar em como montar esse algoritmozinho aqui para você fazer a conta. Então você faz essa multiplicação, ó, 5 vezes 100 mais 5 vezes 50 vezes 7, 4 vezes 100 mais 4 vezes 7. Essa conta aqui é fácil, ó, 50 vezes 100 dá 5.000, né? 50 vezes 7 dá 350, 4 vezes 100 dá 400 e 4 vezes 7 dá 28. Então, uma expressão aparentemente meio complicada que você não saberia resolver, você resolve assim em 3 linhas. Claro que você fazendo essa prática, né, você usando sempre a sua cabeça aí para fazer as multiplicações, isso vai se tornando mais fácil. Você vai descobrindo aí, né, como
como fazer essas multiplicações de forma mais rápida. Isso é bom para o teu cérebro, isso é bom para você desenvolver o teu cérebro e parar, né, parar de usar as calculadoras no momento que você não precisa, né? Você vê ali dois números, quer multiplicar esses dois números, como é que eu faço? Como é que eu facilito essa conta? Isso vai fazer com que o teu cérebro volte a funcionar bastante a todo vapor. É que nem para academia, né? Você quer melhorar teu músculo, você faz o quê? Né? Você tem que ir fazer o exercício. Então, uma multiplicação também é a mesma coisa. Você vai exercitando esse teu cérebro, vai, né? Agora, diferentemente da academia, o cérebro não vai crescendo, inchando, ficando musculoso, mas o cérebro vai criando mais e mais conexões internas e a sua cabeça passa a funcionar melhor para tudo. Né? Então, nós chegamos aqui nesse número, 5.000 mais 350 mais 400 mais 28, que é o número 5.778. E a gente pode, então, dizer, que, através da gemátria, né, dessa gemátria que a gente fez de saber os valores de cada letra, saber o valor de cada palavra e chegar num número que é um número maravilhoso, 107, né? Tem a unidade, tem a nulidade, tem o número da perfeição, o número da plenitude, né? O 7, 107, que é um número primo, que é um número que só é divisível por ele mesmo. A gente somou do 1 ao 107 e chegou no 5.778. E esse número é muito importante na nossa vida, né? Esse número, ele permite que a vida exista no nosso planeta, né? Por quê? Porque é o eterno se manifestando sobre nós. Mas ele colocou, né? Ele colocou esse número no nosso dia a dia e a gente nem percebe isso, né? A gente só vai perceber quando a gente começa a conhecer um pouco mais o mundo que nos cerca, o nosso universo, o planeta. Então eu vou trazer no próximo estudo, se o Eterno assim permitir, eu vou trazer um raciocínio, né, que vai trazer o conhecimento que a gente tem hoje de física e vamos chegar nesse número e você vai ver como ele é maravilhoso. Claro que eu vou precisar trazer alguns conceitos de física que levaram centenas, milhares de anos para serem desenvolvidos, mas que hoje a gente já consegue entender, né, a gente já consegue entender em poucos passos. E, logicamente, eu vou trazer esses números e vou buscar na Torá onde é que eles estão, onde é que esse raciocínio todo da ciência é encontrado na Escritura. E você vai achar impressionante, né? E você vai achar impressionante como isso tudo já estava lá na Escritura, mas a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha entendimento para chegar neles. Hoje, claro, eu tendo conhecimento de física, eu posso associar mais, né? Mas o que eu quero dizer é que esse conhecimento já estava lá, bastava a gente, no momento certo, descobrir. E outros conhecimentos estão dentro da Escritura que a gente ainda não tem nem ideia, né? Nem ideia do que seja. O dia que a gente descobrir, a gente fala, poxa, mas já estava escrito lá na Escritura, assim como eu dei aquele exemplo da administração, né? Dividir aí a tua empresa pelo presidente, diretores, chefes, gerentes, até o trabalhador que está lá no final da escala, né? Que foi a ideia que trouxe para Moshe e que, né, e que facilitou muito o gerenciamento de todo aquele povo, das dificuldades, das necessidades daquele povo. Né? Então, é muito interessante isso, muitas coisas que a gente aprende já estão na Escritura. E a gente querendo conhecer um pouquinho mais, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que buscar esse conhecimento. Agora eu quero dar um recado para você que na próxima semana nós temos uma festa, né? Nós temos uma festa que é a festa, não é uma festa do calendário do Eterno, não é uma festa que o Eterno definiu como um moede dele, mas é uma festa do povo judeu, do povo que segue ao Eterno, né? No momento em que passava por uma grande dificuldade, conseguiu,
né, conseguiu se libertar, conseguiu vencer a opressão daqueles, né, daqueles que o agrediam, que é a festa de Hanukkah, né? Essa festa de Hanukkah, ela vai acontecer na próxima semana, da quarta-feira, no dia 25, até o dia 2 de janeiro. No dia 24, não tem nada a ver com aquela outra festa pagã que acontece nos mesmos dias, mas é uma festa, né, do povo do Eterno, do povo judeu, né, do povo israelita, que hoje nós estamos restritos a conhecer o povo da tribo de Yehudá. Então essa festa aqui no dia 14, no dia 24, às 19 horas, Moré Marcos Felipe vai trazer aí a preparação, né, de como a gente vai se preparar para essa festa, com algumas leituras. É um ensinamento bastante demorado. Acho que a gente vai ter umas 3 horas de leituras, né, de explicações aqui no canal. E no dia 25, então, se dá essa festa com o acendimento das velas, né, das 9 velas da sua Hanukkah, da tua Hanukkah. Então, vamos na próxima semana a esse estudo. E amanhã, no Kabbalah Shabbat, nós nos encontraremos aqui para mais um estudo do livro de Bereshit. Shalom, shalom. Vamos agora ficar com uma música, com um salmo, com o Moré Haimson. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעימה שם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, השם מוצא אותך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרים מעימה שם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, השם ישמוט אוהביך מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה לא ינום ולא שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר השמש לא יככה וירח בלילה,